Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, que é um programa produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à conversa que tivemos com o pesquisador Rafael Mello, que é doutorando no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UNB. Atualmente, o Rafael é professor na Lemoyne College, que fica em Syracuse, estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. É especialmente nessa segunda parte do vídeo que o nosso convidado Rafael fala do impacto, da orientação e das ações concretas da política externa dos Estados Unidos sobre os grandes fluxos migratórios. Então vamos ver o que ele fala. Para olhar para a questão migratória, eu sugeriria que a gente poderia olhar começando já no governo Bush Filho, né? Porque foi no governo do Bush Filho, George W. Bush, que as deportações em massa começaram nos Estados Unidos, né? Mas o interessante é que foi o Obama que tem o recorde de deportações. Vocês mencionaram isso também na gravação anterior, né? Na conversa anterior. O Obama foi até apelidado Deporter in Chief, né? O chefe deportador, né? Porque ele foi o maior deportador entre os presidentes. E, inclusive, os números do Trump foram até um pouco mais baixos, né? O do Biden estão abaixo ainda dos números do Trump, mas pouco. Não há muita diferença nas deportações entre os dois governos, né? A gente pode ver também que a medida migratória do Biden, em certos pontos, é até pior que a do Trump, né? Primeiro, ele deu continuidade como vocês mencionaram, a, ao título 42, né? E assim, para garantir que não houve um rompimento, não haveria um rompimento, o Biden garantiu que terminada a pandemia e terminado o título 42, uma nova lei vigoraria, né? Que essa nova lei, isso que eu coloco, que essa nova lei é pior no sentido de que ela exige do imigrante que volte ao seu país, ou que esteja no seu país de origem, né? Para poder fazer o pedido de asilo, né? O interessante é que na campanha mesmo presidencial, o Biden criticou o Trump por isso. Ele falou que presidente americano na história teve uma política migratória dessa, com pessoas pedindo asilo, né? Porque isso meio que enfatiza a desumanidade nisso, né? Porque assim, se a pessoa está fugindo do seu país, como que você vai exigir que a pessoa fique no seu país para pedir asilo, né? E ainda sabendo que é um processo demorado, não um processo rápido, o pedido de asilo, porque as verbas destinadas ao processamento dessas petições não chega à necessidade, né? Então, muito mais demanda por trabalho nas petições, nas solicitações de visto, do que é de fato pessoas trabalhando nisso. E o segundo ponto em que essa política migratória do Biden é pior é de que ela veda qualquer visto para pessoa que entre no país sem documentos. O título 42 não faz isso, né? Com o título 42 na presidência Trump, se a pessoa entrasse nos Estados Unidos ilegalmente e era deportada, ela ainda poderia pedir asilo. Ela ainda poderia entrar com processo. Com Biden, não. Com Biden, ela fica 5 anos sem poder fazer isso, né? Então, em certos sentidos, não dá nem para falar que Trump no tudo é pior e o Biden, por ser democrata, ele automaticamente vai ser melhor, sabe? É uma confusão de fatores que a gente precisa considerar tudo isso. E entender por que está acontecendo isso, né? Qual que é a base, né? A base ideológica a gente vê um pouco, né? No discurso, os democratas têm um discurso ético mais forte, mais desenvolvido, mas na prática não, a gente não vê tanto isso, né? A gente não chega ao mesmo nível. E é interessante ver os limites do liberalismo, né? Os limites do liberalismo norte-americano, porque a questão constitucional é muito importante aqui, né? E existe aqui na Constituição norte-americana a cláusula que eles chamam de cláusula do direito ao devido processo legal, né? Ou seja, a pessoa em território americano tem o direito, né, de um processo legal antes de ser julgado, né? Ou seja, seria
contra a Constituição deportar alguém sem o direito de ser ouvido, né? Mas tanto o Trump como o Biden deram continuidade a essa ideia, né? Esse rompimento dessa cláusula constitucional, né? Que é importantíssima para a democracia, né? O direito ao processo, ao devido processo legal. Então, em síntese, é isso: é entender as bases ideológicas, né? Ah, no nível mais macro também, para entender as disputas no nível político, mais micro, e compreender a base de sustentação material também. Muito bem, Rafael. Eu achei bastante interessante essa abordagem que você fez, né? Buscando essa base ideológica, né? Tentando colocar aí onde os dois partidos se encontram, né? E que isso acaba sendo uma orientação semelhante, vamos dizer assim, né? Para eles tratarem do assunto. Então, as diferenças seriam não na essência, mas talvez na forma como eles tomam as medidas, né? A diferença de um ser mais bruto, de um lado, né? Como os republicanos são mais brutos, eles são mais enfáticos, eles são muito mais agressivos e assumem isso, né? Como eu falei, a questão da imigração ilegal, que eles colocam que é ilegal o tempo todo, né? É tratado na sociedade, a gente já tem visto isso, né, há tempos, e colocando um medo, né? Espalhando um medo, e agora com as fake news, então isso torna-se tudo pior, né? Um outro ponto também que você coloca, né? Então, que os republicanos têm um recorte de raça muito mais forte, né? Quer dizer, isso também justifica essa abordagem deles muito mais bruta, né? E essa base toda ideológica, né? O projeto de nação e as desigualdades criadas pelo sistema econômico, por essa orientação liberal que é levada adiante, né? Pelos dois partidos, elas são intocáveis, né? Tanto de um lado quanto do outro. Agora, uma questão que você colocou que eu fiquei pensando aqui, lá no início da sua fala, você fala que os republicanos defendem o livre comércio, né? Eu acho que aí mais na retórica também, né? Porque se a gente for olhar as regras comerciais dos Estados Unidos, historicamente, a gente tem ali um aumento, né, um discurso de que é pró livre comércio, mas é um comércio administrado, e quanto mais se liberavam, mais se impunha a redução de barreiras tarifárias, mais barreiras não tarifárias são levantadas, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos dos republicanos, ou mesmo os Estados Unidos dos democratas, né? Bom, mas tocando aqui adiante e trazendo uma outra questão para te provocar aqui um pouquinho mais, né? Eu diria que assim, a gente não precisa ser um especialista em política internacional para notar que os grandes fluxos migratórios eles, né, são então influenciados por uma variedade de fatores. Você traz aí os fatores da crise de 2007, 2008, né? De fato, eu concordo com isso, né? Ficou muito mais exposto, ficou muito mais evidente isso, né? Então, você tem isso também nos outros países, né? Nos países de origem desses migrantes, né? Então, inclui ali, entre as condições, além da questão econômica, mas você também tem as condições políticas, locais, né, e sociais nesses países de origem. E isso nos leva a refletir sobre o papel das grandes potências no desenvolvimento desses problemas, né? Quer dizer, então, você já começou a falar disso e eu estou querendo tentar colocar aqui a questão mais específica para você
sobre o pressuposto de que as decisões e ações da política externa dos Estados Unidos podem ter impactos significativos sobre esses fatores nesses países de origem, né, desses fluxos, que, por sua vez, podem afetar aí os padrões de imigração. Então, eu queria que você nos ajudasse a pensar sobre isso, eventualmente trazer aqui exemplos né, sobre, principalmente na América Latina, né, a gente está falando aqui do hemisfério, então vamos ficar aqui para a gente não ir muito longe e trazer um problema muito maior, porque é aqui que está o problema. O Rafael fala para a gente, o Iores fala para a gente, né, que é uma questão que deveria ser discutida na OEA, né, porque diz respeito aos países do hemisfério de um modo geral, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Ajudasse a gente a refletir sobre isso, né? Sobre a questão da política externa dos Estados Unidos com os impactos nos países, origens desses fluxos migratórios. Com certeza, são vários fatores importantes a serem considerados, né? Tem até quem está estudando a questão da mudança climática e sua relação com a migração, né? Ou seja, eu não acredito que seja um fator ou outro fator, é uma acumulação, né? Um acúmulo de fatores, um conjunto. E eu acho que o que peca muito nas análises políticas que a gente vê por aí é justamente a simplicidade, né? Porque, por exemplo, assim, a gente pode falar que a crise da Venezuela foi causada pelos Estados Unidos? Não, né? Tem uma questão interna lá muito, muito pujante, né? Precisa compreender o que está acontecendo dentro da Venezuela para entender essa crise, né? Mas para falar também que o papel dos Estados Unidos, ou seja, mas para falar também que os Estados Unidos não tiveram um papel nisso, né, desconsiderar essa complexidade, né? Primeiro porque a intervenção ela não é sempre militar, não precisa ser militar, né? Há outros tipos de intervencionismo, né? Só de você entrar e começar a dar apoio de inteligência, apoio financeiro, né? A, o, a junção de dados importantes sobre seus adversários, né? O treinamento, às vezes militar, às vezes não militar, mas às vezes guerrilheiro, uma parte da população, isso não é intervenção, né? Ah, ou até mesmo assim, meio que prometer apoio, né, a algum adversário dentro daquela nação, pode ser aquele empurrãozinho que a oposição precisaria, né, para sentir que não precisa negociar, né, porque os Estados Unidos vão nos apoiar nesse movimento, né. Na Venezuela, a gente viu o reconhecimento de Juan Guaidó pelos Estados Unidos, por vários países do Ocidente, né, e menos de países da América Latina, né? Ou seja, assim, qual que foi o peso da intervenção norte-americana na construção daquela crise, né? E junto com isso, junto com a questão política, da intervenção política, teve também a intervenção econômica no sentido das sanções econômicas, né? A gente vê muitos migrantes chegando nos Estados Unidos da Venezuela, né? E tem vários comentadores agora colocando que os novos migrantes cubanos não são asilados políticos, né? São refugiados econômicos, né? Por causa da crise econômica relacionada às sanções a Cuba históricas, né? Já faz o quê? 70 anos por aí, né? Das sanções econômicas contra Cuba. Então é um movimento constante de tentativa de desestabilizar essas economias, né? Quando a gente olha, por exemplo, para outras intervenções, né? Ah, antes até de olhar para a intervenção em si, né? Quando a gente pensa em crise migratória da América Latina para Estados Unidos, na primeira década dos anos 2000, né? O primeiro povo que vem à mente é o povo hondurenho, né? Quando Exato. começou esse fluxo migratório, né? Começou após o golpe de Estado, né? O golpe de Estado é uma questão interna, mas teve uma participação muito ativa da CIA, né? No governo norte-americano, né? Nessa desestabilização e nesse movimento de colocar um outro presidente lá na Cuba, né? Ou seja,
depois de uma desestabilização política dessa, que é um momento dramático no fluxo migratório, né, de pessoas fugindo desse país, dá para falar que essa intervenção não impactou, não teve impacto? Não dá para falar. Quando a gente pensa, mesmo no México, né, que tem uma tradição mais histórica de migração para os Estados Unidos, né? Isso já remonta à guerra contra o México, em que os Estados Unidos, né, retirou do México um terço de sua propriedade, um terço de seu território, né? Ah, e mais recentemente, a partir do NAFTA e agora o SMCA, né, que você mesmo, Neuza, poderia falar com muito Sim. mais propriedade disso, né? O movimento das maquiladoras, a instalação das maquiladoras no norte do país, perto, na região fronteiriça, né, criou um fluxo migratório interno também do México, né? Então, assim, isso também já levou, já fez uma mudança demográfica que acabou incentivando a migração posteriormente. Quando a gente olha para a questão das armas nos Estados Unidos, a primeira coisa que vem à mente são os massacres nas escolas, né? Que vem aumentando mais e mais com o tempo e não a mudança, né? Esse direito de possuir armas, esse right to bear arms nos Estados Unidos, parece que é até superior à questão da democracia para muitos, né? O Antonin Scalia até colocava, o que foi a juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, colocava que essa era a liberdade civil primordial, porque o direito de ter armas e de possuir armas é aquilo que poderia assegurar a democracia, né? Mas é uma coisa tão intocável que a gente vê tantas crianças morrendo no país e não há legislação para prevenir isso, né? Interessante que na década de 90 ainda houve tentativas de limitação de armas mais pesadas. E agora uma coisa que não parece que não é discutível, não é uma coisa intocável já. Mas por que que eu trago isso nesse momento? Ah, Porque o fluxo de armas dos Estados Unidos para o México é gigante. O México com problema de narcotráfico, né? Os Estados Unidos que está sempre exigindo do México mais rigor no combate ao tráfico de drogas, não apoia o México na limitação, né, em romper com esse movimento, esse tráfico de armas dos Estados Unidos para o México. O México recentemente até processou os Estados Unidos, não os Estados Unidos, mas umas empresas de armas norte-americanas, ah, pelos massacres que vem ocorrendo no México com o narcotráfico, né? Não vingou no sistema, no tribunal aqui nos Estados Unidos, mas o México demonstrou que por volta de 70% das armas que eles encontram em crimes, em locais de crimes, são advindos dos Estados Unidos, né? Então, com o aumento de crime também do México, há um movimento migratório superior também. E tem essas pessoas que estão fugindo também do crime, né? Na década de 90, houve deportações em massa também de pessoas, de jovens de origem el-salvadorenha. Na década de 90, houve também uma deportação em massa de jovens que eram do El Salvador, né? Que foram criados na região de Los Angeles, por exemplo, e aí deportados subsequentemente. Só que na época que eles moraram na região de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, eles começaram a participar do crime organizado, começaram a participar de gangues, né? Então, ao deportar esses jovens, né, com esse histórico problemático, de volta aos seus países, eles estavam exportando o crime organizado de volta. Eles exportaram para a América Central as gangues, né? Então, quando a gente vê também esse fluxo migratório superior também de pessoas que estão fugindo de crimes, né, fugindo do crime organizado, tem que considerar também as origens disso, né, a relação dessa desestabilização com a política externa americana, a questão do fluxo de armas vindo dos Estados Unidos para a América Central, a questão as interconexões, né, na formação de gangues nos Estados Unidos e a sua exportação para a América Central.
Então, não dá para entender esse fluxo migratório também sem entender a política americana. E o mais difícil para mim, assim, de olhar para essa questão toda, é que eu não vejo, pelo menos não no futuro de curto nem médio prazo, uma melhoria. Por quê? O que uma melhoria exigiria? O que a gente precisaria para melhorar a situação? Precisaria que a política norte-americana reconhecesse as raízes dos problemas, né? O povo norte-americano, de maneira mais ampla, teria que enfrentar esse legado de sua supremacia ah, de nação, né? É uma supremacia branca que se tornou uma supremacia nacional, né? Que ela ainda tem esse racismo mais forte entre os republicanos e um racismo mais suave entre os democratas, né? Que até o Barack Obama defendia que os Estados Unidos era um povo excepcional, né? Ou seja, não fala mais em raça excepcional, agora fala em povo, em nação excepcional, né? E o norte-americano com essa dificuldade em olhar criticamente para a sua identidade e olhar criticamente para a história da política externa do país, né? Eu acho que enquanto não resolverem essa questão até psicológica do povo americano, não vão conseguir repensar a direção do país. Concordo plenamente com você. Eu acho que eu me lembro, né? Se a gente pegar Honduras, né? Muitas vezes aí influenciada por esse envolvimento histórico dos Estados Unidos, né? E aí não dá para não correlacionar, né? Para estabelecer um nexo causal mesmo, né? Dessas dificuldades econômicas, da violência, dos abusos de direitos humanos, né? E que levaram as pessoas a fugir e buscar segurança nos Estados Unidos. Claro, com toda a promessa, com toda a propaganda de um sistema que funciona, né, de riqueza, você pode vencer, você vai ser um grande, um vencedor, né? E aí, assim, nem se discute o loser, né? Mas você vai ser um vencedor. É evidente que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela, que você citou aqui, né, têm efeitos adversos nas economias, nas respectivas economias e nos meios de subsistência dessas populações, né? É, é evidente. E outro ponto que você tocou aqui, que eu concordo plenamente, é essa relação econômica entre os Estados Unidos e México, né? Você, não sei se você citou as maquiladoras, né? Mas assim tem uma relação econômica que ela é inerente, né? Esses dois países eles estão ligados, mas a gente já teve épocas assim que isso foi bastante. Você citou o acordo comercial, né? Então na época do NAFTA, o primeiro acordo, né? Isso foi muito discutido, né? Essa questão do estabelecimento das maquiladoras, né? Que são maquiladoras, são fábricas de propriedade estrangeira, né? Ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México. Tem implicações para a migração, né? Embora essas maquiladoras, elas, em tese, ofereçam oportunidades de emprego, elas também estão associadas a baixos salários, né? A mais condições de trabalho e proteção social. Então, se existe o outro lado com tanta riqueza, com tanta atração, eu vou passar para o lado de lá, né? Simples assim, é uma questão de sobrevivência, né? Rafael, o assunto tá ótimo, essa discussão com você tá ótima, muito legal. A gente poderia aqui ficar mais tempo falando. Inclusive, você me deu uma sugestão ótima para um programa mais para frente sobre essa limitação, né, na liberdade catedrática, né, de ensino nos Estados Unidos. Isso é um tema muito importante. Eu queria muito falar com você sobre isso, tá? Depois a gente vai marcar aqui a data direitinho, mas vai ser em breve. Tá? E por hoje, muito obrigada pela sua colaboração aqui. Você fez colocações muito interessantes, muito pertinentes.
como eu já disse no programa passado, né? Esse é um tema que precisa ser analisado com profundidade e de várias perspectivas, né? Trazendo, inclusive, essa questão ideológica que você colocou para a gente hoje, né? E essa questão de política externa que você ajudou a gente a pensar um pouquinho mais. Mas, olha, por hoje a gente tem que encerrar mesmo, porque o tempo aqui está curto, tá bom? E eu peço para o pessoal aqui que acompanha a gente, que apoia a gente aqui, que continue, então, ligado com a gente, né, apoiando. Eu fico, de fato, muito agradecida a cada um, a todos e a todas que ficam seguindo, né, que seguem as nossas apresentações aqui no canal. Se gostaram desse vídeo, de mais esse vídeo, então deixa a gente saber disso, a gente gosta de saber disso, né? Assim a gente melhora, tá? E se você não se inscreveu aqui no canal, então se inscreva, porque assim você vai ser o primeiro a ser avisado sobre o programa, né, que está chegando no ar. É isso, gente. Muito obrigada e continue com a gente mesmo. Novamente, Neuza, eu que agradeço o convite, né? Adorei aqui a conversa. Quando vocês quiserem, eu estou sempre disponível. E gostaria de continuar agora. Eu também estou conhecendo o canal, né? Eu não conhecia antes. Eu já comecei a assistir os episódios, são muito bons, muito interessantes. Mas aí, grato pelo convite e pela participação.